Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num poema antigo, mas que, olha, é de uma força incrível. O capítulo 14 do livro de Oséias. É uma verdadeira jornada que nos leva de um cenário de colapso total para uma renovação cheia de vida, usando umas imagens da natureza que são simplesmente fantásticas. E a grande questão que vai guiar toda a nossa conversa aqui é essa: como é que a ruína vira renovação? É isso que a gente vai explorar, seguindo passo a passo a estrutura fascinante desse texto. Bom, vamos lá então. O texto já começa com um chamado bem direto, sabe? Quase pessoal. E não é uma sugestão, não. É um convite urgente mesmo, para uma mudança de rota. É daqui que tudo começa. E por que esse chamado tão urgente? Bom, o motivo está logo aqui. O texto vai direto ao ponto, sem rodeios, para dizer o porquê da queda. Uma série de escolhas que levaram a essa situação de ruína. É um diagnóstico bem direto que coloca a crise na mesa para todo mundo ver. Ok, a situação é essa. E agora? Qual o caminho para sair dela? A resposta é bem surpreendente e aponta para uma virada de chave muito grande. A solução não está em rituais complicados. Não, não. É algo muito mais fundamental. E o que é fascinante aqui é como o caminho de volta é detalhado. Tudo começa com palavras. Pensa só nisso. Nada de sacrifícios de animais, nada daquele ritual tradicional. O sacrifício que se pede aqui é a confissão sincera, a honestidade verbal. É um convite para usar os próprios lábios como uma oferta, reconhecendo a falha e pedindo perdão. E essa mudança por dentro, claro, transborda para fora. É uma troca total de onde se coloca a confiança. Aquela segurança toda no poder militar, nos exércitos, simbolizados aí pela Assíria, pelos cavalos, ou até nos ídolos, na obra das nossas mãos, tudo isso fica para trás. E no lugar disso tudo, entra uma aposta completamente diferente: a misericórdia divina. E é bem aqui que o jogo vira completamente. Depois desse passo humano de voltar, de confessar com palavras, vem a resposta divina. E o interessante é que não é uma barganha, um toma lá, dá cá. É uma ação de cura. Então, o ponto central é este. A cura e o amor são apresentados como um presente, dados voluntariamente. Não é algo que se conquista por mérito, sabe? É um ato de graça que simplesmente flui, de graça mesmo, em resposta àquele retorno. É essa promessa que transforma tudo. A partir daqui, o poema simplesmente explode. Vira uma sucessão de imagens da natureza, uma mais linda que a outra, para descrever o resultado dessa cura. É uma parte que quase dá para sentir, para cheirar, para ver como é essa vida nova, essa vida restaurada. Mas antes de continuar, a gente precisa parar um segundinho para entender uma imagem chave aqui, o orvalho. Pensa só, numa terra seca, o orvalho não é só um detalhe poético, é uma fonte de vida essencial. É sutil, constante, age sem fazer barulho, bem diferente da força de uma tempestade. Com isso em mente, essa promessa se torna ainda mais poderosa. A presença divina é comparada justamente a essa força gentil, consistente e vital. É a promessa de um sustento que não falha, que age em silêncio, mas que é tremendamente eficaz. E a partir dessa promessa do orvalho, o poema vira uma cascata, uma avalanche de metáforas de crescimento. Não é só uma imagem, é um ecossistema inteiro de renovação. A gente vê promessas de beleza, como o lírio, de força e raízes profundas, como o líbano, de glória, como a oliveira, de perfume, de sustento. Quer dizer, é uma restauração completa, por todos os lados. E o texto amarra tudo com um contraste final muito forte. Aquela relação com os ídolos é abandonada de vez. E a fonte de fruto, de produtividade, de vida, agora fica bem clara. Não vem do esforço próprio ou de deuses mudos, mas vem diretamente dessa relação que foi restaurada. Bom, e com isso, a gente vai chegando na conclusão. O poema termina de um jeito interessante, não com mais uma imagem da natureza, mas com uma reflexão sobre sabedoria, enquadrando tudo o que foi dito como um caminho a ser compreendido e seguido. E aí vem a pergunta final, jogada no ar. E não é só para fazer efeito, não. É um desafio de verdade. É um convite para refletir sobre essa dinâmica toda que foi apresentada. O caminho que sai da ruína, passa pela confissão, recebe a cura e finalmente floresce. E a análise termina com esta afirmação, que é bem forte. O mesmo caminho que é fonte de vida e estabilidade para uns se torna um obstáculo para outros.
A diferença, então, não está no caminho em si, mas em como se anda por ele. Fica aí uma provocação final sobre a natureza da sabedoria e as consequências das nossas escolhas.